Essencialmente, eu quis ir para a vida militar também para me testar pessoalmente e fisicamente, a nível psicológico, a nível físico, e eu quis experimentar aquela vida numa... Como é que eu lhe hei de explicar isto? Era mais para satisfação pessoal, a nível de satisfação pessoal, de dizer, eu conseguia ir para uma tropa especial e concluir o curso e ter a minha base de vida, né? E as experiências que eu vivi naquele tempo, naquele espaço de tempo. Pronto, e isso ajudou-me e continua-me a ajudar na minha vida, tanto pessoal como profissional, e não me arrependo em nada de ter ido para a tropa. É uma decisão um bocadinho complicada, até a nível familiar, não é? Porque cria sempre tensão em casa, não é? Porque era um país que estava, na altura estava em guerra, ainda continua, mas na altura estava pior, era dos piores, na altura era considerado o pior lugar do mundo. A nível militar eu sentia-me preparado e estava com desejo de ir, não é? A nível familiar há sempre aquele peso, vou ou não vou. Decido ir quando a gente recebe sempre o convite, é sempre convidado a ir, nunca é imposto, a nível do exército português nunca é imposto, só é imposto se não houver mais ninguém, não é? Neste caso fui convidado a ir e pronto, em casa não houve muito consenso, não é? Mas na altura fui eu que decidi e fui, e eu não... fui... porque me sentia extremamente preparado e quando essencialmente no serviço militar em que eu estive, nós somos treinados para ir para missões, para sermos testados lá fora também. É uma força especial cá em Portugal que é testada e é treinada ao máximo para no futuro ser projetada para um teatro de guerra. Pronto, e eu tinha esse desejo, já que fui treinado, também quero ir, não é? Quero ser testado. E é nesse sentido que decidi ir. Assim, ao início é um bocadinho difícil e não há bem uma preparação, não é? Cheguei a casa, falei com eles, disse, olha, tenho o convite de ir para uma missão no Afeganistão, o que é que vocês já acham, não é? Na altura houve ali um bocadinho de controvérsia, mas lá consegui convencê-los e disse, pronto, que era um desejo meu. Também a nível financeiro a gente tem uma compensação relativamente boa, não é? Que era uma boa oportunidade de eu juntar algum dinheiro para a minha vida futura. E na partida, pronto, é muito choro, muita angústia, mesmo da minha parte também, não é? Nos inícios, o primeiro impacto, na primeira vez que eu cheguei lá, o impacto é enorme, a nível tanto ambiental como de psicológico, não é? Porque estamos num país totalmente diferente. Eu, a primeira vez que cheguei ao Afeganistão, via uma destruição total, tanto a nível de pessoas como de edifícios, estava tudo destruído. Isto a nível, quando a gente chega, o impacto é enorme, não é? Eu conseguia ter contacto a nível pela internet, né? Pelo Skype principalmente, que era o que a gente utilizava mais, conseguia falar regularmente. E tínhamos sempre um telefone, que a chamada era gratuita para os familiares, pagava só uma chamada local, que isto era encaminhado pelo regimento de transmissões, que fazia a ligação de Lisboa para o Cabul, que era a cidade onde é que eu estava no Afeganistão. Tínhamos lá um telefone em que, pronto, que toda a gente era engraçado, porque aquilo só tinha um. Não, só eram dois. Então aquilo tocava e toda a gente na companhia, quem ouvisse, o primeiro a ouvir, ia lá, levantava o escutador, falava, bom dia, é de Cabul e tal, dizia que queria falar com o militar X, pronto, iam-nos chamar. Pronto, era basicamente assim. Se não estivesse lá naquela altura, pronto, olha, esse militar saiu, foi para um deslocamento, tento ligar mais tarde. Era assim. Mas tinha todas as semanas, falava com a minha família.
tanto a nível visual, pelo Skype, como pelo telefone. Não, eu o medo de morrer nunca tive. Isso é algo que quando a gente vai para uma missão dessas, nunca pensa nisso, nem nunca tem isso no pensamento. Pensa sempre que vai correr tudo bem e também está lá para se defender. Se tiver a ocorrer alguma coisa, estou aqui também para me defender e está tudo bem. Os militares portugueses são muito acarinhados no Afeganistão porque nós criamos ali uma ligação, se calhar um bocadinho diferente do que acontece com os americanos. É diferente, somos um povo latino, não é? Somos um povo mais caloroso e conseguimos manter ali uma maior ligação. O choque cultural, esse aí é inevitável, é um povo totalmente diferente, são culturas totalmente diferentes. Estamos a falar de um povo que a nível de mentalidade está 100 anos atrás do ocidental. O meu dia-a-dia, eu lidava com os meus camaradas, não é? Lidava com o povo afegão, nos meus deslocamentos, quando mesmo dentro do campo militar tinha lá afegãos, pronto, nesses momentos em que eu lidava com eles, mas aí é mais eles que têm que saber, dentro de um campo militar é mais o afegão que tem que se habituar ao militar do que o militar ao afegão, não é? Cá fora, o contacto existe, mas nunca é demasiado... Nunca existe ali um contacto de harmonia, não é? É sempre um contacto um bocadinho distanciado, até pelo simples facto, não é, que nós estávamos lá para defender o seu país, não é? E então tem que haver sempre ali uma distância, tem que haver sempre ali como é que eu lhe hei de explicar? Uma distância autoritária também, para não criar demasiada ligação, como deve compreender. Tem que haver proximidade, mas não exagero. A pobreza e principalmente as crianças sofrem muito. As crianças sofrem muito. As mulheres são extremamente reprimidas. Eu via sempre, era raro ver uma mulher com um simples lenço na cabeça. Eu via sempre uma mulher de burca. As mulheres, você não consegue ver uma mulher sem uma burca. O simples facto de estar com lenço já suscitava interesse. Aquela mulher só está com lenço na cabeça. Já era algo quase que não se via no Afeganistão. Se é assim, eu costumava dizer, e costumo dizer isto muitas vezes, se for o inimigo é muito mais fácil, não é? A gente sabe que ele estava ali também para nos fazer mal. Então tem que ser para aquela salvaguarda que me defendi, não é? Como é lógico. Se é um civil, se a gente vê um camarada nosso a morrer, claro que isto é inevitável, por mais que esteja preparado para ver ali o meu camarada a sofrer, nunca o vimos, não é? Só naquela situação é que vamos ver. Graças a Deus e pronto, tive sorte, nunca tive qualquer situação de ter que assistir nem a uma morte de um civil, nem a uma morte de um camarada meu. Também nunca, como eu lhes disse, nunca entrei em combate, nunca cheguei a ter que entrar em combate. Pronto, fui um sortudo nessa parte. O vínculo que você tenha a um camarada seu nunca pode ser comparado a um amigo, nada. Ele é como um irmão que não é de sangue. Um amigo também o pode ser, mas ali existe sempre um vínculo. Como é que eu lhe de explicar isto de uma forma mais explícita? O militar, com o camarada dele, cria uma ligação de entreajuda. Quando estamos em sofrimento, é ele que nos vai deitar a mão. Sabemos sempre que aquele homem que está ali ao teu lado, que te vai ajudar nos momentos mais difíceis que tu tiveres na tua vida, naquele momento, não é? Sabes que ali vais ter sempre ali alguém para te ajudar. Então crias ali, em que eu tive, não é? Por exemplo, no meu curso de comandos, eu nunca mais me esqueço, não é? De estar numa agonia imensa, não é? Estar num sofrimento físico extremo e de sentir uma mão atrás amiga
nesse sentido, vamos, tu consegues, vamos embora, anda, vamos, estou aqui também para te ajudar, vamos embora, e eu, ou outro, não é? E isto, cá fora não há, não é? Até porque não existe, não é? A gente não é testado ao máximo como cá fora, como é na vida militar, e nunca se consegue criar os vínculos que lá se consegue.